graça e paz a todos. Mais uma vez, para a glória de Deus, estamos juntos aqui, meditando nas Escrituras Sagradas, dando continuidade nas meditações em Efésios. Então eu gostaria de ler aqui, a partir do versículo 15, quando o apóstolo Paulo ele faz uma ação de graças, uma oração pela vida da igreja de Éfeso. A partir do versículo 15, a minha versão diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Nesse texto tão precioso, nós temos muitas lições. O apóstolo Paulo intercedia pelas igrejas. Em suas orações nós percebemos que eram orações pela espiritualidade da igreja. Mas eu quero fazer menção de 3 pedidos que o apóstolo Paulo faz pela igreja, que creio eu que são 3 necessidades que toda a igreja tem, não só a igreja primitiva, mas a igreja dos nossos dias tem essas necessidades espirituais. Então, o primeiro pedido de oração é que ele clama a Deus rogando um espírito de sabedoria e de revelação. Vejam que uma das coisas que a igreja precisa ver no mundo atual é olhar com os olhos do coração e enxergar da mesma forma que Jesus enxerga a igreja. E para isso nós precisamos da sabedoria de Deus, da revelação de Deus. Porque em via de regra, tudo que nós enxergamos, nós fazemos uma avaliação humana. Tudo que nós ouvimos, nós fazemos uma avaliação humana. As pessoas que se relacionam conosco, nós fazemos uma revelação humana. Mas a preocupação do apóstolo Paulo aqui, neste momento, é rogando para que a igreja tenha a sabedoria de Deus e a revelação de Deus, para que nós possamos visualizar as questões espirituais e não simplesmente humanas ou terrenas. Então, ver com os olhos de Deus as coisas que estão à nossa volta. Se nós tivermos esse olhar, nós seremos muito mais bem-sucedidos, não só no nosso relacionamento com Deus, mas em nossos projetos, em nossa vida no dia a dia. Bom, o segundo pedido de oração, a oração que ele faz pela igreja, é conhecer a esperança, isto é, a gloriosa herança. Aqui ele fala sobre os olhos do coração, ele usa essa figura de linguagem. Bom, uma das coisas que a igreja precisa é conhecer a esperança que é reservada para os crentes em Cristo Jesus, a herança que está reservada para os crentes em Cristo Jesus. Quando nós temos a revelação, quando nós temos o conhecimento dessa herança, e esse conhecimento nós vamos obter na palavra de Deus, nós vamos desgrudar deste mundo, nós vamos desgrudar dessas nossas expectativas terrenas. Então o apóstolo Paulo, ele queria que a igreja soubesse as riquezas que estavam sendo reservadas para ela, para os santos, para os crentes em Cristo Jesus. Então, nós nos voltamos muito para as riquezas deste mundo. A gente quer sempre mais e mais, isso e aquilo, mas quando nós conhecemos a esperança que nos aguarda, a herança reservada para nós, então nós começamos a nos desprender deste mundo,
um contentamento de Deus começa a invadir o nosso coração e a gente começa a viver com perspectivas eternas. Então esse pedido de oração é um pedido interessante. Parece que o apóstolo Paulo está dizendo: Deus, abra os olhos dele, mostre para eles o que está reservado para eles. Eles estão muito voltados para o mundo, muito voltados para as vitrines, né, do mundo, enfim, muito na perspectiva humana, né? Então é um pedido que ele faz, é exatamente esse, né, que conheça a esperança, né, a gloriosa herança. E o terceiro pedido que o apóstolo Paulo faz à igreja é que a igreja conhecesse o poder de Deus. Ele diz aqui: incomparável grandeza do seu poder, isto é, a sua atuação poderosa na vida da igreja. Olha que interessante esse texto, né? Um dos pedidos de oração é que nós possamos conhecer o poder de Deus. Às vezes nós conhecemos o poder de Deus de forma muito teórica, conhecemos de ouvir falar. Às vezes nós não tivemos essa experiência do poder de Deus na nossa vida. Essa foi a resposta lá para os fariseus, quando o Senhor Jesus disse para ele: olha, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então conhecer o poder de Deus é saber que para Deus não existe absolutamente nada impossível. Quando nós conhecemos o poder de Deus e quando nós relacionamos com esse poder, com a manifestação de Deus, então esse poder age em nós, esse poder age através de nós. Então esse pedido na vida da igreja é um pedido extraordinário, fundamental, porque a igreja funciona a partir do poder de Deus e não do poder humano. Então são três pedidos extraordinários aqui, né? Ver com os olhos de Deus, sabedoria e revelação, conhecer a herança que está reservada a partir das Escrituras, isto é, ver com os olhos do coração, desgrudar do mundo, e agora conhecer o poder de Deus, a incomparável grandeza do seu poder. Então eu penso que são essas necessidades que nós temos enquanto igreja, enquanto crentes, a fim de que a gente tenha um relacionamento melhor com Deus. Eu quero orar pela sua vida, quero orar para que Deus Ele o fortaleça no seu poder e que você tenha um entendimento melhor a respeito da pessoa de Deus e das bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Curva a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos por esses pedidos de oração do apóstolo Paulo pela igreja. E, ó Deus amado, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor conceda essas mesmas bênçãos a cada um de nós e à sua igreja local também. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos um espírito de sabedoria e de revelação. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma noção da riqueza que nos aguarda, da herança que nos aguarda. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecermos a cada dia mais essa esperança gloriosa. E nós suplicamos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor use de misericórdia para conosco e nos faça conhecer o seu poder e que o seu poder se manifeste em nós, através de nós, se manifeste em sua igreja. Neste momento nós apresentamos a igreja local, a igreja central, as nossas co-irmãs no teu altar, pedindo que o Senhor esteja revestindo a sua igreja de poder, a fim de que o mundo conheça, Deus, o Evangelho da cruz, as boas novas de salvação e se rendam aos teus pés. Abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, nos santifica, ajuda-nos a estarmos voltados para o Senhor. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um forte abraço e que Deus o abençoe.